Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando para o vídeo da prévia do jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Vamos trazer os detalhes do que o Ancelotti deve colocar em campo no jogo mais importante da seleção nessa fase de grupos. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam, deixem um like, comentem e hoje tem novidade aqui para vocês. Vai começar a Copa do Mundo para a seleção brasileira. Neste sábado, o Brasil estreia na Copa, enfrentando o rival mais difícil do grupo, o Marrocos. O Brasil está no grupo com Marrocos, Haiti e Escócia e estreia na Copa, enfrentando uma seleção que na última Copa do Mundo conseguiu demonstrar e ter um papel e terminar na frente da seleção brasileira. A realidade é que o Marrocos na última Copa foi talvez a grande surpresa, chegou às semifinais, é uma seleção que vem com alguns jogadores daquela Copa do Mundo e reforçado com outros, mas é uma seleção que chega nessa Copa com um cartaz diferente da última Copa do Mundo e sendo o grande rival do grupo do Brasil e sendo o adversário mais complicado para a seleção brasileira nessa estreia na Copa. Para ter uma ideia do como o adversário é complicado e do porquê Brasil e Marrocos é um dos jogos mais interessantes e com mais peso dessa fase de grupos da Copa, é o único jogo entre duas seleções que estão no ranking das 10 melhores seleções do mundo no ranking da FIFA. É o único na fase de grupos. A gente tem Inglaterra e Croácia, a gente tem Portugal e Colômbia, mas o único duelo entre duas equipes que estão no top 10 das 10 melhores do mundo é o Brasil e Marrocos, para vocês terem uma noção do peso desse jogo para a seleção brasileira. Na história, Brasil e Marrocos se enfrentaram 3 vezes, 2 em amistosos e apenas uma vez em Copa do Mundo. Na Copa foi lá em 1998, quando o Brasil enfrenta o Marrocos na segunda rodada da fase de grupos e vence por 3-0. O outro amistoso aconteceu antes disso, se eu não me engano, foi em 1996, também vitória da seleção brasileira, mas a última lembrança que a gente tem do Marrocos é a derrota no amistoso em 2023, quando o Ramon Menezes ainda era o técnico da seleção brasileira, naquela lambança depois da saída do Tite na Copa do Mundo. Em março de 2023, o Brasil enfrenta o Marrocos e perde por 2-1. Aquele jogo deixou uma marca na seleção brasileira, uma seleção que atravessou um ciclo muito ruim até a chegada do Carlo Ancelotti, que chega para tentar fazer com que a seleção brasileira não viva o maior jejum da sua história. A gente já está há 24 anos sem conseguir conquistar um Mundial. Esse é o maior tempo que a seleção brasileira ficou entre conquistar uma Copa até conquistar a seguinte, e se a gente não for hexa esse ano, vai ser o maior jejum da história da seleção. Mesmo assim, a CBF confia no trabalho do Ancelotti e já renovou ele até 2030. Um Carlo Ancelotti que recuperou muita coisa com a seleção brasileira. Estava acompanhando agora as entrevistas coletivas da prévia do jogo e me chamou muita atenção algumas declarações do Ancelotti na coletiva dele, e ele já abre a coletiva dizendo que é uma grande responsabilidade representar o país do futebol. O Ancelotti coloca a nossa seleção num lugar que eu acho que nem todo mundo atualmente coloca. Ele coloca. O Ancelotti coloca a seleção brasileira ali. E isso faz com que ele chame muita responsabilidade para ele e acabe fazendo com que todo ao redor da seleção seja contagiado pela seleção brasileira que vive na cabeça do Ancelotti. A seleção brasileira que está na cabeça do Ancelotti é a seleção mais poderosa do mundo. É a seleção das 5 estrelas. O Ancelotti viu o Brasil ganhar muitos títulos de Copa. O Ancelotti conviveu com os jogadores brasileiros que conquistaram a Copa do Mundo. O Ancelotti treinou os jogadores brasileiros que foram decisivos em Copas do Mundo. Então, o Ancelotti, na minha visão, e não é a visão de todo mundo e tá tudo ok com isso, ele traz isso de volta. Apesar dele não ser brasileiro, ele traz a sensação da gente voltar a ver a nossa seleção nesse lugar, no lugar que o Ancelotti na cabeça dele tem a nossa seleção. E eu acho que isso faz com que gere um movimento ao redor da seleção de voltar a querer ser a seleção brasileira que vive na cabeça do Ancelotti. Que ele realmente acredita que ele pode ser parte disso aí. É muito legal ouvir ele falando.
O Ancelotti tá há um ano no comando da seleção brasileira. Ouvindo todos os jogadores durante toda essa semana nas entrevistas coletivas, deu para ver o quanto ele mudou o ambiente da seleção. Hoje, a seleção vive um ambiente tranquilo, um ambiente no qual o técnico puxa a responsabilidade das decisões para ele, no qual ele faz tudo, ele explica tudo o que ele quer de uma forma muito simples, os jogadores destacam isso, que as conversas são muito sinceras, muito rápidas, muito objetivas. O funcionamento da seleção, ele parte desse princípio de que tudo tem que ser muito claro, muito objetivo, muito fácil. E a sensação que a gente tem é que o clima hoje dentro da seleção, ele é muito mais profissional, porque o Ancelotti trouxe a galera que trabalha com ele há muito tempo. Então ele, era como nos clubes onde ele trabalhava. Isso também com a ajuda da CBF, e faz com que a gente imagine que dentro desse cenário a seleção possa ser competitiva. E aí na coletiva do Ancelotti ele repete muitas vezes, quando ele é questionado se o Brasil pode ser campeão do mundo, ele traz muitas vezes: a gente chega na Copa para competir com as melhores seleções do mundo. Isso é muito importante. Se o Brasil vai ganhar ou não, isso é um fator, isso é um ponto que depende de muitos fatores. O que a seleção tem que fazer é competir. E o Ancelotti é um cara com mais de 30 títulos na carreira. Ele ganhou por onde ele passou. É o cara com mais Champions na história. É o técnico, o único que ganhou as 5 grandes ligas. Um cara que sabe competir em diferentes cenários. Tem uma frase na coletiva que eu gostei muito que ele diz: o técnico, um treinador de futebol tem que ser um cara com capacidade de adaptação. Adaptação ao lugar onde ele está treinando, os jogadores que ele está treinando, o contexto onde ele vive, o contexto das pessoas que torcem para onde ele está treinando, no caso da seleção brasileira. E ele disse: eu tentei de uma forma mais rápida me adaptar a tudo isso. E eu acho que ele conseguiu, e ele conseguiu trazer um pouco dele também para isso. Então, o Ancelotti conseguiu, em quase todos os times que ele passou, em times que tinham qualidade de elenco, que é o caso da seleção brasileira, ele conseguiu transformar esses times com jogadores com qualidade em times competitivos. Em alguns, em muitos ele ganhou, em outros ele não ganhou, mas ele conseguiu competir. E eu acho que esse é o principal objetivo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Competir, porque a gente chega muito tarde. As outras seleções têm tempo de trabalho muito maior do que a seleção brasileira. Repito, o Carlo Ancelotti tem um ano no comando da seleção. São 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 26 gols marcados, 2 por jogo, um pouquinho abaixo da média que o Ancelotti conseguiu nos últimos times que ele conquistou títulos, e 11 gols sofridos, um gol sofrido por jogo. Aí tá o objetivo do Ancelotti: fazer uma seleção sólida defensivamente para contar com o talento para definir o jogo lá na frente. Vai ser isso que a gente vai ver na seleção brasileira. Vai ser isso que o Carlo Ancelotti vai querer fazer. Ancelotti vai fazer a sua estreia como técnico em uma Copa do Mundo. Nunca antes ele foi treinador. Lá em 94 ele era auxiliar da seleção italiana, que perde para o Brasil na final. E agora, pela primeira vez, ele vai treinar uma seleção na Copa do Mundo. É uma estreia, mas tem outra estreia aqui no canal. Sim, temos mais estreias, e a estreia da vez aqui no canal é dela, minha parceira, nova parceira aqui do canal, Insider. Cara, eu tô muito feliz porque eu sou fã das roupas da Insider. Eu sou uma pessoa muito básica que gosta de roupas que combinam com absolutamente tudo, que não vão me fazer ficar pensando 200 horas no que vestir. Então, quando essa parceria teve a possibilidade de acontecer, eu fiquei muito feliz. Já estou vestindo essa camisa maravilhosa e super confortável da Insider, que, como eu disse, combina com absolutamente tudo. Então, quero avisar todo mundo que já temos o cupom Tati Mantovani lá no site da Insider. Tô deixando o link aqui nos comentários, que tem aquele desconto maroto para vocês que quiserem e puderem também adquirir essa maravilha que são as roupas da Insider, que, como eu disse, combina com tudo, são super versáteis, super fáceis de vestir, a praticidade absurda, é super confortável. Eu não tô falando da boca pra fora, eu realmente uso porque eu gosto muito. Então fiquei muito feliz, espero que vocês curtam e seguiremos aqui no vídeo, óbvio, agora falando da outra estreia. E agora vamos falar da estreia em concreto, vamos falar sobre o que esperar da seleção brasileira para esse jogo e o que esperar do Marrocos. O Marrocos teve ausências importantes para esse jogo. A principal para mim é o Abde, o ponta do Marrocos, o ponta atacante do Betis, que joga pelo lado esquerdo. Ele foi um pesadelo para as defesas aqui no Campeonato Espanhol nessa temporada. É um jogador com uma capacidade
de ser muito rápido com a bola nos pés e levar perigo constante para a defesa. É uma baixa importantíssima para o Marrocos, o Abde, que a galera no Brasil tá chamando ele pelo nome Ezazuli, eu acho que é. Não é Ezazuli, é outro nome. O nome inteiro dele, mas aqui na Espanha a gente conhece ele como Abde, eu chamo ele de Abde. Então o Abde tá fora desse jogo contra o Marrocos, desculpa se eu falei o nome errado. Eu acho que o Ezazuli é um jogador da França, né? Cruzou os cabos aqui. E a seleção do Marrocos, ela vem na última Copa do Mundo ter sido semifinalista, vem de perder e ganhar a final da Copa da África, essa treta não vou entrar, que tem jogadores extremamente importantes, tem a baixa do Abdi, que é importante, mas continua tendo jogadores importantes, tem o Hakimi, que é o melhor lateral direito do mundo, tem o Bono, que é um goleiro extremamente experiente e que em competições de tiro curto costuma crescer, um cara extremamente decisivo. Tem o Mazraoui, que é o outro lateral do outro lado, que também é perigoso. Tem o Ounahi, meio-campista, que já foi um dos destaques da seleção do Marrocos na última Copa e continua jogando com a seleção agora. Tem o Brahim Dias, que ficou marcado pelo pênalti na final da Copa da África, mas é um jogador extremamente importante para essa seleção do Marrocos, e foi por ele que a seleção do Marrocos chegou na final da Copa da África, então olho no Brahim Dias. Tem o centroavante do Olympiacos, Eukabi, eu acho que chama assim, desculpa se eu errar pronunciando os nomes, eu realmente não quero errar, então eu falo como eu acho que é, como eu escuto aqui na Espanha, pode ser que esteja errado. Que marcou 21 gols em 40 jogos com o Olympiacos, é um cara que fez muito gols na temporada. Então é uma seleção que já se conhece, que joga junto há muito tempo e que a gente sabe o perigo que pode ser. Na última vez que enfrentou a seleção brasileira, saiu com a vitória. Do lado do Brasil, a gente tem dúvidas do que time que o Ancelotti vai colocar em campo. Saíram muitas informações nas últimas horas sobre Paquetá estar no time titular e sobre Matheus Cunha ser o terceiro atacante que o Ancelotti vai colocar em campo. As certezas que a gente tem na seleção. Alisson vai ser o goleiro, Marquinhos e Gabriel Magalhães, a melhor dupla de zaga da última Champions. Vai ser porque os dois foram eleitos no melhor 11 da última Champions. Vai ser a zaga titular da seleção brasileira, para mim, 2 dos melhores zagueiros do mundo hoje. Casemiro e Bruno Guimarães são os fixos no meio de campo por Ancelotti, Vinícius Júnior e Rafinha são os atacantes. A partir daí, vem as dúvidas que eu acho que são dúvidas que a gente vai ter em praticamente todos os jogos. Quem serão os laterais? O Wesley lesionou, teve que ser cortado. O Ancelotti falou na entrevista coletiva prévia do jogo que para ele Danilo e Ibañez são os 2 caras ali, tá bem coberta essa posição, e que na lateral esquerda Alex Santos e Douglas. Eu acho que o Ancelotti vai com os mais experientes em uma estreia em Copa do Mundo contra a seleção mais difícil que a gente vai enfrentar no grupo. Então, eu acho que ele vai com Danilo e Alexandro. O Ibañez pode ser uma surpresa? Pode, porque é um cara que ganhou a confiança do Ancelotti e é um cara com uma capacidade física para jogar na lateral contra um ataque muito rápido que vai ser o ataque do Marrocos, que pode ser uma peça importante. Então, pode ser que entre o Ibañez, mas eu acho que vai ser o Danilo por ali e o Alexandro também para dar uma segurança defensiva maior, principalmente pro ataque do Marrocos. O último jogo do Marrocos contra a Noruega, eu acho que foi amistoso. O Marrocos, ele joga numa intensidade muito grande, principalmente o começo dos jogos. Tu precisa conseguir equilibrar isso de alguma forma, por isso que eu acho que o Ancelotti vai basicamente na experiência na linha defensiva. Tem se falado muito que junto com o Casemiro e Bruno Guimarães, ele vai com o Paquetá no meio de campo. Pode ser uma boa para conseguir encontrar uma forma de acionar os atacantes de forma mais rápida caso o Brasil esteja se defendendo. Porque o passe do Paquetá é muito bom. E é um cara que te dá um pouco mais de controle de bola se tu não jogar com exatamente 4 atacantes, né? Tu joga com um meio-campista mais um cara que tem um controle de bola maior. Tudo indica que vai ser o Matheus Cunha, que vai jogar junto com o Vinícius e Rafinha. O Cunha foi muito testado pelo Ancelotti, é um cara que ajuda muito na marcação e na recomposição defensiva. E além de tudo, ele pode, no mesmo jogo, trocar de posições muitas vezes. Ele pode ser o centroavante, ele pode ser o camisa 10, ele pode ajudar abrindo mais e marcando atrás de algum dos 2 jogadores do Vinícius ou do Rafinha. Inclusive, o Vinícius e o Rafinha podem meio que se escorar pelo mesmo lado e o Matheus Cunha abrir pelo outro. Então, a versatilidade do Matheus Cunha, eu acho que nesse jogo de estreia contra o Marrocos, que vai ser uma equipe que vai te exigir que tu esteja atento e que os teus jogadores possam fazer muitas coisas dentro da partida, eu acho que o Ancelotti vai no Matheus Cunha junto com o Vinícius e o Rafinha.
No banco, a seleção brasileira tem hoje um banco que entra e resolve. Igor Thiago, Endrick, Ryan, tem uma série de jogadores, Danilo, que pode entrar e pode mudar o jogo. Então eu acho que o Ancelotti ainda para esse primeiro jogo ele vai no que ele tem mais de estrutura confiável. Acho que vai ser essa seleção. Não me surpreenderia alguma surpresa, porque o Ancelotti às vezes é de fazer alguma surpresa que outra, mas vamos ver se vai ser isso aí. O esquema vai ser um 4-3-3, com o Cunha sendo o terceiro atacante, ou até um 4-4-2, ou até um 4-2-2-2, 2-2-2, pode ser Casemiro Bruno, Paquetá Cunha, Vinícius Rafinha. Então, o esquema em si, ele vai mudando durante o jogo. Eu acho que para se defender vai ser um 4-4-2 com o Rafinha e Vinícius e o Paquetá e o Cunha ajudando na marcação. Ou o Rafinha sendo esse cara e o Vinícius e o Cunha para frente. Enfim, com os jogadores que podem fazer muitas posições, a gente pode ter essas alterações. Achei interessante na entrevista coletiva do Ancelotti que ele falou, na pergunta do Fred Caldeira, sobre bola parada. Não, a pergunta sobre bola parada foi da Ana Theis Matos, que foi muito boa realmente. Sobre bola parada, porque a gente viu no último treinamento, ou no penúltimo, os jogadores com um braçalete aqui, tipo os jogadores de futebol americano, o quarterback, que ele leva a jogada anotada tipo um negócio que ele abre assim. A gente viu no treino alguns jogadores, principalmente os jogadores que vão rematar a bola, né, o Marquinhos, o Gabriel Magalhães, com aquela cola no braço. Eu acho que o Ancelotti tá pensando muito em trabalhar a bola lá parada. No ano de 2022 e no ano de 2024, que o Real Madrid ganha a Champions, a bola parada foi uma arma do time. A bola parada no Real Madrid e na seleção agora, ela é preparada pelo Francesco Mauri, que é um dos auxiliares do Ancelotti. Ele é muito bom, realmente, organizando bola parada. E ele fica ainda melhor quando o David tá junto, o filho do Ancelotti, na comissão. Porque o David tem uma perspectiva de como utilizar os jogadores que ela é muito importante. Então o Francesco Mauri é o responsável, mas o David também pode auxiliar. Ele auxilia em basicamente tudo porque ele é o braço direito do Ancelotti. Eu acho que a bola parada pode ser uma arma para a seleção brasileira. A gente precisa já. A gente tem muitos jogadores bons para arrematar a bola parada e jogadores bons para bater escanteio. Então eu acho que a gente tem que utilizar isso. O Ancelotti falou 30% de todos os gols são marcados de bola parada. A gente precisa desse 30%. A seleção precisa disso. E eu acho que é algo que ele tá pensando. Vamos ver se vai funcionar contra o Marrocos, caso a gente tenha essa possibilidade. Depois que eu tava falando da pergunta do Fred, que foi sobre posse de bola. E o Ancelotti diz, a posse de bola não é a coisa mais importante do futebol. A coisa mais importante do futebol é marcar gols e não sofrer gols. É assim que se ganha os jogos. Eu adoro a filosofia do Ancelotti, porque é uma filosofia de fazer um time fazer o que tem que fazer para ganhar os jogos. Marcar gols e não sofrer gols. Então, é dentro dessa filosofia e é dentro desse conceito que vamos ver como é que vai ser a seleção brasileira de Carlo Ancelotti nessa estreia na Copa do Mundo no jogo contra o Marrocos. Eu tô muito curiosa para ver como é que vai ser a seleção, se os jogadores vão sentir o peso ou não da estreia numa Copa, o quanto jogar contra o Marrocos no primeiro jogo pode afetar, o quanto o resultado pode fazer a seleção ir para um lado e para o outro. Eu sou da opinião que as seleções que ganham a Copa do Mundo são as seleções que crescem durante o torneio, que chegam de uma forma e terminam melhor o torneio. E eu acho que a seleção brasileira tem esse caminho, tem essa curva de crescimento. Eu acho que a seleção tem. O primeiro jogo ele é muito importante, mas ele não é decisivo. Eu vi a Espanha ganhar uma Copa em 2010 perdendo o primeiro jogo, vi a Argentina ganhar uma Copa em 2022 perdendo o primeiro jogo. Mas é um jogo importante, ainda mais dentro do momento que vive a seleção brasileira. Então vamos ver como será. Acredito que teremos uma baita de uma festa de torcida, porque a torcida brasileira ama futebol e a torcida marroquina também. Então vamos ver como é que vai ser isso aí. Eu tô muito na expectativa para a estreia do Brasil. Vamos ver como é que vai ser. Se vocês chegaram até aqui no vídeo, se inscrevam, deixem o like e comentem. E claro que eu volto no pós-jogo e com mais coisas de Copa do Mundo pra vocês. Um beijo pra todo mundo.